Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula nossa, então, sobre mecânica. Ainda assim sobre o estudo de vigas, só que agora a partir das equações e diagramas de esforço cortante e momento fletor. Até a aula passada, nós indicávamos aonde deveria ser feito o corte. Nesse momento agora, nós temos que identificar aonde não vai ter mais identificação do corte. O aluno que tem que saber aonde que ele vai cortar, tá? A princípio, vamos tomar isso aqui como exemplo. Quando que eu sei que é necessário fazer um corte ou não? Para cada corte que eu fizer, eu vou ter uma equação de esforço cortante e uma equação de momento fletor. Por que que eu não vou trabalhar mais com esforço normal? Porque, conforme eu disse, a viga foi projetada para suportar mais esforços relacionados ao esforço cortante e à flexão, que é o momento fletor, do que propriamente dito a força de compressão. Olha o tamanho de uma viga dessa, olha o esforço que ela consegue suportar normal em relação às cargas cortantes e a momento fletor. Então, o esforço normal eu nem preciso considerar, tá? Toda vez que eu tiver uma descontinuidade da carga, eu tenho que fazer um corte. Eu tenho que conhecer minha viga do começo ao fim. E para isso nós vamos aprender a encontrar as equações de cada viga. Eu tenho um carregamento distribuído constante aqui nesse trecho da viga. Então aqui eu tenho que fazer um corte. Obrigatoriamente eu tenho que ter um corte aqui. E esse corte vale para o começo da viga até para o ponto onde cessa esse carregamento aqui. Terminou o carregamento, a viga não é mais a mesma coisa nesse trecho de cá. Então eu tenho que fazer um corte aqui também, que vale para tanto essa distância que está aqui, até para uma distância um pouquinho antes da carga. Aplicou uma carga P, a viga já também não é a mesma coisa nesse restante de viga aqui. Tem que aplicar um terceiro corte. Então, para esse caso, eu tenho 3 cortes, não é? Além disso, para cada equação que eu fizer, eu vou ter 3 cortes, 3 equações de esforço cortante e 3 equações de momento fletor. Existe um diagrama de esforço cortante e um diagrama de esforço de momento fletor, que representa basicamente o que a viga vai ser exposta. É um diagrama só. Eu tenho 3 cortes, então tem 3 regiões do diagrama. Percebam o seguinte, isso aqui é uma regra e vale aí para auxiliá-los até mesmo em concursos que eu já me deparei com questões desse tipo. Eu tenho carregamento aqui de grau 0, ou seja, uma reta constante. O esforço cortante é 1 grau acima do carregamento. Então, se aqui é grau 0, o esforço cortante é grau 1, é uma reta inclinada. Olha só como é que deu uma reta inclinada, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é grau 1. Depois eu tenho, no segundo trecho, nenhum tipo de carregamento. Então, lá no esforço cortante, eu vou ter uma linha constante, assim como acontece aqui no terceiro trecho. Se por acaso isso aqui fosse inclinado, fosse linear, seria grau 1, o esforço cortante seria grau 2. E o momento fletor? O momento fletor é 1 grau acima da cortante. Então, se aqui é grau 0, a cortante é grau 1 e o momento fletor é grau 2. Então, se aqui foi reta inclinada, no momento fletor vai ser uma parábola, tá vendo? É grau 2. Se aqui eu tinha 0 como grau, é uma constante, no momento fletor eu tenho grau 1, é uma reta inclinada. E assim vale também para o terceiro trecho. Então sempre um vai ser o grau acima do outro. Lá em resistência dos materiais, 2 pelo menos, vai entrar uma sequência desse estudo. Equação da linha elástica e deflexão, também um grau acima do momento, tá? Vamos ao exemplo. Eu tenho aqui uma viga e ela foi aplicada uma carga de 5 kN no meio dela. Como que nós conseguimos, como nós começamos a calcular esse exemplo? Primeiramente, eu tenho que identificar quantos cortes serão necessários nessa viga. Eu tenho aqui ela de A até B sem nenhum carregamento, então eu tenho que estudar a viga nesse trecho. Eu tenho que fazer um corte aqui. E depois eu apliquei a carga de 5 kN, modifiquei a viga, tenho que fazer um outro corte. Então são 2 cortes. Diferentemente do estudo das cargas que nós vimos na aula passada, nesse caso eu vou adotar sempre do corte para a esquerda, porque para nós padronizarmos as respostas, sempre adota-se do corte para a esquerda. Então eu vou fazer um corte aqui e eu vou analisar tudo que tem desse corte para a esquerda. E ao mesmo tempo, na hora que eu fizer o segundo corte, eu tenho que analisar desse corte para a esquerda. Em ambos os cortes aparece esse apoio A aqui. Então eu preciso conhecer a reação de apoio em A. Nesse caso, pessoal, são 2 apoios fixos. Lembra que eu disse? 2 apoios fixos é uma estrutura hiperestática. Eu não conseguiria calcular essa reação de apoio se ela não fosse nesse formato aqui. É uma estrutura simétrica. Eu tenho 5 kN aplicado no meio, 2 metros para cá e 2 metros para cá. Então, obrigatoriamente, eu tenho 2,5 de reação nesse apoio e 2,5 de reação nesse apoio. Se não fosse simétrico, talvez eu não conseguiria calcular, tá?
Bom, do primeiro corte para a esquerda, lá, exatamente do corte para a esquerda. Não tem o esforço normal, porque eu disse para você que nós não vamos trabalhar com ele agora. A convenção é a mesma, o esforço cortante desce, momento fletor anti-horário. Só que agora aparece esse X aqui, ó. Por que que tem esse X? Porque eu não sei aonde eu faço o corte, eu posso fazer o corte em qualquer lugar, desde que seja da carga para trás. Então eu chamo isso de X, a distância X. E aí vem calculando. Não tem mais nada para colocar nesse desenho? Somatório de força em Y, somatório de momento igual a zero. O que que eu tenho em Y? O 2,5 subindo e o menos V descendo. Então, V é igual a 2,5 kN. Grau zero, tá vendo? Ó, grau zero. Depois, momento. Eu tenho o próprio M aqui no sentido anti-horário, não é isso? Só que aqui o exercício já isolou ele, tá? Aqui seria M. Esse V não gera momento porque ele está aplicado em cima do corte. E esse 2,5 gera no sentido horário, negativo. Menos 2,5x. Mas como ele trouxe para cá da igualdade, 2,5x. Perceba o seguinte, o esforço cortante é a derivada do momento fletor. E o momento fletor é a integral do esforço cortante. Se nós formos derivar essa expressão aqui, eu já acho direto 2,5. É um grau acima, tá vendo? Ao mesmo tempo que se eu quiser integrar essa expressão, eu acho esse resultado aqui. O problema da integral é que tem aquela constante de integração. Para esse caso aqui, a constante foi zero. A gente vai ver que no segundo corte vai aparecer uma constante que eu não vou conseguir calcular ela com facilidade. Então, se você quer resumir esse cálculo, monte só o momento. A derivada do momento sempre é a cortante. Aí não tem frescura, porque derivada de constante é sempre zero, não é isso? Segundo corte, exatamente do corte para a esquerda. Detalhe, olha o valor do meu x agora. Um ponto que eu não falei aqui, ó. Esse x do momento, eu não posso escolher qualquer valor de x. Ele só vale de 0 até 2. Se eu quiser utilizar o x igual a 2,1, tem que ser na segunda equação, que é de 2 a 4, tá? Mesmo esquema, não tem mais nada para mexer aqui, não tem carregamento distribuído, está tudo certinho. Somatório de forças em Y igual a 0. 2,5 subindo, menos 5 e o menos V igual a 0, V igual a menos 2,5 kN. Somatório de momento, não é isso? Igual a 0. O próprio M no sentido anti-horário, então M é positivo, mais 5 kN vezes, ó, essa distância aqui, essa força, gera momento nesse corte? Gera. Com qual distância? Se tudo isso daqui é x, a distância vai ser x menos 2. Essa distância aqui vale x menos 2. Sentido anti-horário, então é mais, ó, 5 vezes x menos 2. E a própria reação de apoio no sentido horário, menos 2,5 vezes x. A equação de momento fletor vai ser menos 2,5x mais 10, igualzinho está aqui. Olha lá, ó, grau 1, o cortante é grau 0. Está seguindo a regra. Como que nós vamos montar o diagrama desse exercício? O diagrama é exatamente esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, ó, no primeiro corte, é uma constante, V igual a 2,5, tanto para 0 quanto para 2,5. Então, no diagrama, é uma constante que vem de 0 e vai até 2,5. Depois, o que vai mandar no segundo corte, olha o segundo corte, cai para menos 2,5 constante. Então, ele cai até menos 2,5 no eixo Y, no eixo da cortante, e vem vindo constante até o final. Depois ele sobe. O que falta para o diagrama da cortante chegar no eixo X é exatamente o valor da reação que tem aqui na estrutura. Essa reação que vale 2,5 e é exatamente o que falta para o diagrama da cortante subir. Para calcular o momento fletor, eu tenho aqui duas equações. Quando o x é zero, momento é zero. Então, eu marco o ponto aqui, ó, zero. É o primeiro ponto. Quando o x vale 2, momento vale 5, positivo. Então, 2,5 vezes 2, 5. Ó, momento máximo, 5. E é uma reta crescente. Por que é uma reta crescente? Porque a primeira equação é uma reta positiva. Ó. Depois eu tenho, na segunda equação, eu vou substituir também. Onde tem x, eu vou pôr 2. O resultado também vai ser 5. Também vai ser 5. E aí depois, para finalizar, quando x for igual a 4, esse resultado aqui vai dar 0. Então, por que deu uma reta decrescente? Porque a equação ela é negativa ao x negativo aqui, ó. Então, uma reta decrescente. Sempre eu vou utilizar esses dois pontos
Na maioria das vezes, sim. Você só vai precisar utilizar mais pontos quando você tiver uma parábola. Quando esse grau aqui não for grau 1, for grau 2 ou mais graus. Porque você não consegue desenhar uma parábola simplesmente com 2 pontos. E aí você precisará de um terceiro. Qual será esse terceiro ponto? Um ponto de máximo ou mínimo. O momento é máximo para vigas biapoiadas sempre onde a cortante for igual a zero. Então, se você quiser encontrar um terceiro ponto aqui, você vem na equação do cortante e substitui o V igual a zero. Nesse caso, eu não vou conseguir achar nada porque a equação não é de segundo grau. Quando a equação for de segundo grau, vocês vão perceber isso e nós vamos fazer isso na nossa aula de exercício. Ok, pessoal? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.